Felipe Salto, economista-chefe da Warren, que vai participar com a gente e comentar a respeito dessa divulgação. Felipe, um prazer falar com você. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. A gente também agradece. Bom, você trouxe, a Warren, né, traz esse primeiro relatório bimestral do orçamento e traz justamente uma indicação desse maior realismo, sem uma mudança na meta fiscal, e que isso seria um ponto positivo para a Fazenda, né? Justamente a divulgação desse relatório, como vocês trouxeram. Minha primeira pergunta para você é se a gente considerar a redução desse resultado primário, projetado por um déficit de 9 bilhões e 300 milhões de reais, mesmo sem um anúncio aí de um contingenciamento adicional, como que você avalia a capacidade do governo justamente em ajustar as despesas discricionárias ao longo do ano para justamente cumprir com a meta zero? Bom, de fato, hoje foi divulgado o principal relatório que o mercado inteiro esperava nessa questão fiscal, que é o chamado relatório de avaliação de receitas e despesas primárias, né? Primário porque não inclui o gasto com juro da dívida. E esse relatório bimestral, que ele é tão importante que ele tem nome e tem apelido também, né? Que é o relatório bimestral. E ele trouxe uma informação relevante a respeito da contenção dos gastos. Dessa vez o governo não fez o contingenciamento, que é uma espécie de congelamento de gastos, que sempre é promovido no início do ano, mas ele optou pelo bloqueio, que é um outro instituto que existe desde a adoção do teto de gastos lá em 2016 e que serve justamente para você acomodar despesas obrigatórias quando elas estão acima da projeção do orçamento, da lei orçamentária. A Previdência, nesse caso, né, ela tem surpreendido o governo, tem ficado acima das projeções do orçamento, no mês a mês, até onde já se conhecem os dados, né, até fevereiro, março, e aí o governo resolveu bloquear quase 3 bilhões de reais, 2,9 bilhões. Agora, eu tenho dito que ficou mais realista, que é o título aí do relatório que nós soltamos para os clientes da Warren mais cedo, justamente porque o governo revisou as projeções de receitas para baixo, elas estavam infladas, ainda estão, a meu ver, mesmo com o otimismo aí que vocês comentavam, né, no primeiro bimestre, dados muito bons de arrecadação, mas ainda nos parece um pouco inchado esse volume de arrecadação. Agora, ficou mais realista. E do lado do gasto também, não só pelo bloqueio de 2,9 bi, que é pequeno, mas por sinalizar que o governo vai fazer uma estratégia de ir promovendo esse ajuste ao longo do ano a conta-gotas, né? Para não assustar, porque se ele apresenta já um corte de gastos muito expressivo, de 20, 25 bilhões, isso levaria, ato contínuo, a uma reação certamente ruim, né, do ponto de vista político, advinda das alas mais gastadoras. Perfeito, Felipe. O Marcos Saravalli também tem uma pergunta para você. Boa tarde, Felipe. Você me corrige os números se tiver algum número errado aqui, mas eu queria entender justamente nessas projeções do governo. Talvez eles trabalhem com um cenário base, se fala a memória, acho que é um cenário base de crescimento de PIB de acima de 2%, 2,2%, enquanto a gente não vê esse número ainda, pelo menos no Boletim Focus, né? Ou seja, conselho dos economistas é um crescimento de PIB menor. Consequentemente, a minha pergunta é o quanto dessas projeções está condicionado a um crescimento mais forte, né? Ou seja, a arrecadação ela está trabalhando com um cenário de crescimento mais forte e o mercado não trabalha com esse número. Ou seja, será que a arrecadação vai ser tão forte assim ao longo do ano, né? Ou será que a gente vai ter receitas extraordinárias, algum ponto que o mercado não está colocando na conta? Então, a pergunta é menos o número e mais essa relação, né? Será que o governo está colocando um otimismo maior que nós aqui, né, representantes aqui do mercado, a gente não está conseguindo enxergar? Pois é, quando a gente olha o que aconteceu com o crescimento econômico no ano passado, você sabe disso muito bem, foi uma taxa perto de 3% e teve um peso grande do agronegócio. O investimento despencou, a indústria também foi muito mal. E a carga tributária no Brasil
ela está muito relacionada a essa composição da matriz de produção e que é muito marcada ainda no Brasil pela indústria. Então, como a carga incide muito sobre o setor produtivo industrial, mesmo que a gente tenha uma desaceleração nesse ano, e eu acho que o crescimento vai ficar acima de 2, mas não vai ser próximo de 3, como foi no ano passado, então isso deve ajudar a arrecadação. Agora, claro, o mercado está com números mais pessimistas que o governo, mas eu percebo, conversando com os clientes e sentindo aqui o pulso dos economistas e tudo, que há uma série de revisões para acontecer, provavelmente. Acho que a dinâmica da atividade vai ser melhor do que muitos estão esperando. Isso ajuda a arrecadação. Agora, em relação ao ano passado, você tem razão. Vai ser um crescimento um pouco mais baixo e existe uma elasticidade, né? Como os economistas falam, vocês sabem bem disso, mas para quem está nos ouvindo, que é a razão entre as taxas de crescimento, que é um conceito que a gente traz da engenharia, né? A elasticidade, a síndrome do economista de querer que a economia seja uma ciência exata, né? Então a gente fala em elasticidade receita-PIB. A elasticidade receita-PIB chegou a ser de 1,6, 1,7 vezes lá atrás. Quer dizer, que se o PIB crescesse X%, a receita chegava a crescer 1,6 a 1,7 vezes o PIB, né? Isso é bastante coisa. Isso foi no período de 2004 a 2011, né, com o interregno ali, que foi a crise financeira internacional de 2008 e 2009, mas na média, né, foi isso. Porque você teve dois fatores importantes, a questão dos termos de troca, que aumentaram muito com o superciclo de commodities, e a questão da formalização no mercado de trabalho. Nós não temos esses dois fatores se repetindo agora. Então eu não espero que a arrecadação, por condições normais, né, da relação entre a receita e o PIB, deva ter um desempenho extraordinário. Mas, como você colocou no final da pergunta, há também aí um peso dos fatores atípicos, porque o governo tomou uma série de medidas no ano passado, algumas com um efeito once and for all, um efeito de uma vez só e que depois some, mas também algumas medidas que podem ter efeito permanente. Por exemplo, a limitação das compensações tributárias, que é um mecanismo usado pelas empresas para pagar imposto sem desembolsar caixa, né? Usando os créditos tributários que elas obtêm por decisão judicial. A MP 1185, que redundou na Lei 14789, que regulamentou as subvenções baseadas no ICMS, a tributação das offshores, a tributação dos fundos fechados e por aí vai. Então, quando a gente faz um raio-x, um diagnóstico dessas receitas do início do ano, essas medidas já parecem ter gerado algum efeito e provavelmente gerarão efeitos ainda até dezembro, né? E isso tem levado os economistas que fazem projeção para contas públicas até a melhorarem as suas projeções. Você tinha aí a maior parte dos economistas de 0,9% a 1% do PIB de déficit, agora está todo mundo migrando para algo como 0,6% a 0,8%. Eu, por exemplo, tenho 0,78% do PIB de déficit primário, que equivale a 90 bilhões de reais, ainda é bastante alto, mas é bem menor do que foi no ano passado, né? Então, eu acho que é um cenário no quadro fiscal, e fazendo essa relação também com a economia, como você bem colocou, que é relativamente positivo. O Felipe, só uma pergunta adicional aqui, e tirando um pouco menos a ciência exata e mais a ciência humana e política, as capas dos jornais, os principais assuntos dessa semana têm sido a popularidade desse atual governo, que está numa trajetória cadente, né? Então cada vez menor. E como essa relação, né, e como o governo vai usar essa informação, de novo, muito mais humano do que exato, mas isso pode impactar o fiscal, né? Ou seja, a gente vai ter que agradar, né, muita gente para melhorar a sua popularidade. Isso pode afetar ou não te traz preocupação em relação a essa informação, de novo, que é muito humana, mas pode impactar as contas do governo, né? Olha, eu acho que é uma preocupação, sim, é uma fonte de risco fiscal, porque o Congresso ele quer ver sangue, né? E ele fareja sangue. Então, se ele percebe fragilidade do Executivo, ele vai para cima o quanto pode. Isso acontece em qualquer governo, né? Governo de direita, de esquerda. Esse governo tem uma vantagem, que é ter retomado um certo relacionamento
dentro do modelo de presidencialismo de coalizão com o Congresso, que, a meu ver, resulta em algo saudável, né? A gente sempre discute o papel do Congresso, o excesso das emendas parlamentares, que eu, de fato, acho que nós só vamos resolver isso com uma ampla reforma orçamentária da Lei 4.320, que, inclusive, vem lá do governo João Goulart, né? 17 de março de 64 é a nossa Lei de Finanças Públicas. Não a LRF, a de Responsabilidade Fiscal, que é mais nova, né? Mais jovem, é dos anos 2000, maio de 2000. Mas a Lei Geral das Contas Públicas, que a gente precisaria mexer para resolver essa questão orçamentária. Mas, dado isso, eu acho que tem sim uma relação direta entre a popularidade e as ações que possam ser tomadas, e muitas delas podem resvalar num certo populismo fiscal, né, que está sempre presente na nossa história. Eu entendo, né, que o presidente Lula, quando você espreme o que ele vem falando, essa entrevista mais recente, eu estava vendo há pouco também o noticiário, ele fala mal e bem ao mesmo tempo da questão fiscal, né? Ele fala que, assim como no orçamento de uma residência, você só pode gastar aquilo que você arrecada, e ao mesmo tempo ele vai dar uma cornetada na meta zero, que não, a meta zero é bobagem e tal. É o estilo próprio dele, né? Meio anfíbio e tal, e que é assim mesmo, e é próprio dos políticos mais experientes, vamos chamar assim. O que nós temos que filtrar e fazer a leitura correta, a meu ver, né, é do que de fato está acontecendo. E, por enquanto, o ministro Haddad tem um respaldo muito grande. Tem conseguido avançar com as agendas. A gente pode criticar um peso excessivo, talvez, do lado da arrecadação, mas aprovou o arcabouço fiscal, que é uma lei complementar de número 200, e que tem, sim, um pilar de limitação dos gastos, e que é binding, ele é restritivo. Tanto é assim que precisou bloquear agora quase 3 bilhões. Não foi por causa da meta de primário, foi por causa do limite de gasto. Então, o grande desafio, a meu ver, é o cumprimento sistemático das regras que a gente aprova. E principalmente desta nova regra, que é um recém-nascido, né? Agora já não é um recém-nascido, é um bebê de 1 ano. Mas o que a gente espera, e espera mesmo, né, é que as primeiras palavras desse bebê recém-nascido, agora já tem 1 ano, que é o arcabouço fiscal, não sejam nem contabilidade nem criativa, sejam responsabilidade fiscal. E, por enquanto, eu aposto nessa segunda possibilidade. Ô Felipe, e diante do aumento nas projeções também de despesas, especialmente previdência, os precatórios, esses créditos extraordinários, como que você avalia a estratégia do governo de reduzir os gastos com o pessoal e o apoio a estados e municípios? Isso é sustentável a médio e longo prazo, justamente em direção a esse equilíbrio fiscal? Ou pode comprometer a qualidade dos serviços públicos e das próprias relações aí com os entes da federação? Bem colocado, porque de fato houve 2 revisões importantes hoje, você citou. Uma foi a menor no gasto de pessoal, de 4,6 bilhões, e a outra no chamado apoio aos estados e municípios, da ordem de 8 bilhões. Só que recordar é viver, né? 8 bilhões no caso dos estados e municípios é porque se antecipou uma bolada de recursos no ano passado a título de uma lei que foi aprovada no Congresso para fazer essa antecipação, porque houve aí uma demanda que precisou ser atendida do ponto de vista federativo. Então, não tem nada de extraordinário nesse ajuste que foi feito, a meu ver. Já no caso dos gastos de pessoal, aí comparando com a nossa projeção aqui na Warren, a gente tem um gasto de pessoal projetado bem menor que o do governo. E ao fazer esse ajuste, a gente entende que o governo está também numa linha de deixar o orçamento mais realista. Agora, o que me preocupou foi a Previdência, porque a Previdência você tinha 908,7 bilhões, salvo o melhor juízo, lá na lei orçamentária anual. E todo mundo já projetava bem mais. Nossa projeção hoje, por exemplo, é 935 bilhões, incluindo precatórios previdenciários, né? Aí o que o governo fez agora no relatório bimestral? Ele indicou que vai precisar de 5,6 bilhões a mais em relação àqueles 908,7 originais. Ainda assim, como vocês podem ver, nós vamos ficar aí uns 20 a 21 bilhões defasados no número oficial de Previdência em relação ao número que, por exemplo, nós estamos projetando aqui, mas que muita gente também no mercado projeta, que é uma Previdência mais alta. Por que eu acho que o governo fez isso? É uma estratégia. Você deixa esse gasto previdenciário mais baixo,
e aí vai suplementando aos poucos, ao longo do ano, como ele fez agora, e suplementa, fala, olha, está vindo acima do previsto, então vamos suplementar. Aí corta discricionário. Aí, em maio, no segundo relatório bimestral, idem. Né? Então, é uma forma de você ir matando um leão por dia, né, do ponto de vista de enfrentar a questão fiscal, sem assustar. Né? Porque se você faz todo o contingenciamento que vai ser preciso já e mais o bloqueio, aí você teria uma grita geral dos setores que nós sabemos quais são. Ô Felipe, vou trocar um pouquinho aqui de assunto, mas acredito que seja o mesmo assunto. Tem muitos economistas desde a quarta-feira que criticaram muito a comunicação do Banco Central, deixando ali, esperando para a semana que vem, né, a ata, tentando identificar o que seria esse aumento de preocupação em relação ao cenário doméstico. Tendo essas informações, né, do relatório bimestral aí, do governo, qual que você acha que deve ser ou deveria ser o tamanho da preocupação da política monetária, do Banco Central em relação à nossa situação fiscal, tendo agora com esses números, né? Ou seja, o que o Banco Central deve sinalizar na semana que vem em termos de fiscal, né? Não ficou muito claro e eu queria saber, aproveitar também a sua opinião em relação se merece toda essa crítica em relação à comunicação do Banco Central dessa semana. Olha, vamos fazer justiça. Eu acho que o Roberto Campos Neto está fazendo um baita trabalho e já faz um bom trabalho desde o início, em várias áreas, e não vejo esse alarde todo sendo necessário em cima do comunicado, né, do Copom, da decisão do Conselho de Política Monetária, porque é claro que a questão fiscal preocupa. A gente sabe que nós estamos saindo de um déficit no ano passado de 230,5 bilhões, houve um impulso fiscal, segundo a Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal, bastante significativa entre 2022 e 2023, de quase 2 pontos percentuais do PIB, né? O impulso fiscal é uma forma da gente observar na prática, né, o efeito da expansão fiscal sobre a demanda agregada. Então, para isso você tem que calcular o chamado resultado fiscal estrutural, né, que desconta os efeitos do ciclo de atividade. Mas, a despeito de tudo isso, né, e o importante é sempre o que vem depois do MAS, né? Eu aprendi isso muito cedo. E o que vem depois do MAS aqui agora é o seguinte: aprovou-se um arcabouço fiscal que é civilizado, que tem 2 eixos, uma meta de primário e um limite de gastos. Você teve aí meia dúzia ou mais, né? Eu listei outro dia 9 medidas, na verdade, de expansão de receitas com revisão de benefício tributário, isenções, regimes antiquados que não geram mais efeito algum sobre a atividade econômica. Então, tudo isso vai começar a fazer efeito, o Banco Central tem que levar isso em consideração, e acho que está levando. Vale lembrar também que, mesmo com esse ciclo de redução pelo qual nós estamos passando, a taxa real de juros está operando ainda significativamente acima da chamada taxa de juros neutra. Então, não há por que temer nenhum tipo de ameaça inflacionária ou mesmo de mudança nas decisões do Banco Central que possa gerar ruídos, a meu ver, nas expectativas. Eu acho que é ao contrário. O governo e o Haddad, aí é mérito dele, pessoal, né, e da equipe, tem conseguido manter os braços do governo bem amarrados ao mastro do navio, mesmo o canto da sereia sendo muitas vezes ensurdecedor. Felipe Salto, economista-chefe da Warren, muito obrigado por compartilhar um relatório, compartilhar a sua análise a respeito desse assunto. Volte mais vezes aqui na nossa programação. Um abraço para você, uma boa tarde. Eu que agradeço, um abraço a ambos e a todos aí que estão nos vendo. Bom final de semana a todos.